Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do número 126 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a diferença entre frase, oração e período. E como objetivos nós temos conhecer, quais são as diferenças entre uma frase, uma oração e um período, que vocês saibam reconhecer o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, e que vocês saibam escrever uma frase, uma oração e um período, cada um desses tipos de sentenças com as características específicas a ele. Peço que vocês peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, já deixo o lápis, a caneta, a borrachinha do lado, para vocês irem anotando, beleza? Vamos lá então. Então, por que é que existe essa diferença de frase, oração e período? Que lá no nosso dia a dia a gente precisa se comunicar, Constantemente a gente precisa transmitir uma ideia, opinar sobre determinadas situações, exercer os nossos direitos, pedir algo, reclamar de algo. E para isso a gente vai usar ou a fala ou a escrita. E determinando do jeito com que nós organizamos essa escrita, principalmente, nós estaremos criando ou frases, ou orações, ou períodos, tá? E o que é cada um deles, Então, o que é uma frase? Frase é aquele enunciado que vai precisar ter sentido completo, pode ser formada por uma ou mais palavras, e ele não precisa ter verbo, esse enunciado, tá? Então, eu posso ter uma sentença que tenha apenas uma palavra e que seja considerado frase, desde que esse enunciado tenha sentido completo, transmita uma mensagem com clareza, Não pode ser só uma palavra solta que não passe uma mensagem, que não transmita algo, tá? Que seja sem sentido. Desde que aquele enunciado tenha sentido, transmita uma mensagem com clareza, ele pode ter apenas uma palavra ou mais palavras e pode ser até sem verbo, e isso é uma frase. Geralmente as frases não têm verbos, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, esta frase aqui, silêncio. É frase? Por quê? Transmitiu uma mensagem, tem sentido completo, tem uma palavra só? Sim. Mas passou uma mensagem com clareza? Sim. Então é uma frase. Não tem verbo. E agora? Outro exemplo. E agora? Passou uma mensagem? Tem sentido completo? Tem. Não possui verbo. Tem mais de uma palavra? Sim, mas não tem verbo. Então, essa é uma característica da frase. Podem observar que geralmente no dia a dia a gente não utiliza frases, porque a maioria dos enunciados que nós construímos tem verbo, tá? Pode ter verbo na frase também, mas não é obrigatório. A sentença que não tem verbo vai ser sempre chamada de frase, certo? Não choveu. Essa é uma frase que tem verbo, choveu. Mas um detalhe que eu falei para vocês. Quando o enunciado, a sentença não tem verbo, eu sempre vou dizer que é uma frase, tá? Não sei o que fazer. Tem verbo. Por quê? Porque a frase pode ter verbo ou não, dependendo da escolha das palavras que vão compor o enunciado e de acordo com aquilo que você quer transmitir também de mensagem, tá? Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é frase? É o enunciado, o grupo de palavras com sentido completo. Pode ser uma palavra só ou mais de uma e não precisa ter verbo, tá? E os tipos de frase, Esses enunciados eu vou classificar de acordo com a intenção comunicativa, a função que eles têm, para que é que eles servem. Eu posso classificar as frases em declarativa, exclamativa, interrogativa, imperativa e optativa. E essa classificação nós vamos ver lá na aula 127, na aula seguinte. Porque hoje vocês precisam aprender a fazer o quê? Diferenciar frase de oração e de período.
As frases têm classificações? Tem. As orações têm? Sim. Os períodos também têm, tá? Mas hoje nós temos que sair da aula aprendendo a diferença. Eu preciso olhar para o enunciado e saber, é frase? É oração ou é período? Por que é frase? Por que é oração e por que é período? Se eu aprendi o que é uma frase, depois eu vou aprender a classificar. Se eu aprendi o que é uma oração, depois eu vou aprender a classificar. Se eu aprendi o que é um período, aí eu vou classificá-los, ok? E oração, o que é? A oração também é o enunciado, né, com sentido completo, mas agora é obrigatório ter verbo ou locução verbal. Então, não existe oração sem verbo. Frase sem verbo pode ter. Oração, não. Oração precisa ter verbo sempre ou locução verbal. Olhem só, chegamos, finalmente. Vejam que também o enunciado é curtinho, tem apenas 2 palavras, né? Mas agora é uma oração, por quê? Porque tem verbo, não é mais frase. Perderam o ônibus, é verbo, a palavra perderam, então é uma oração. Ou quando eu digo assim, é provável, tem verbo? Tem, é, eu sou, tu és, ele é. Deu para conjugar? É verbo, né? Estamos saindo, é uma locução verbal, ó, 2 verbos que indicam uma ação. Então, qual que é a diferença de frase para oração, prof? A frase não precisa de verbo, a oração sempre tem que ter verbo, ou locução verbal, tá? As orações, como eu falei para vocês, elas também se classificam, também se dividem. Elas podem ser divididas em orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas ainda têm as suas subdivisões e as orações subordinadas também têm subdivisões. Porém, esse assunto vocês vão ver quando? Lá no 8º e no 9º ano, tá? Por enquanto, hoje, o que é que nós precisamos? Volto a repetir. Entender que frase é o enunciado com sentido completo que não precisa de verbo. Oração é o enunciado com sentido completo que precisa, é obrigatório ter verbo ou locução verbal, tá? E período, o que é isso agora, prof? É uma frase que é formada por uma ou mais orações. Se aquele enunciado é formado por uma ou mais orações e se a oração precisa ter de verbo, né, precisa ter verbo ou locução verbal, o que é o período? O enunciado que tem um ou mais verbos. Olhem só o exemplo. Talvez eu vá à sua casa. Tem verbo? Tem. Vá. Os dias de verão são mais longos e escurece mais tarde. Tem verbo? Tem 2. São e escurece, né? Minha amiga me ligou hoje pela manhã. Tem verbo? Tem. Ligou. Então, esse é um período, tá? O período eu também vou classificar em simples e composto. O período simples é aquele que tem um verbo só ou uma locução verbal. Só um. Por exemplo, ó, estamos felizes com o seu resultado no vestibular. Vejam que a oração é bem grandona, mas só tem um verbo, só o estamos. Então, é um período simples. Estamos falando bem alto. Estavam falando bem alto. Tem uma locução verbal, então é um período simples. Ó. Estavam falando. 2 verbos que indicam uma ação. Tem que sempre cuidar, né? E o período composto é aquele que tem mais de uma oração, então ele tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Olhem só. Faça como eu pedi. Vejam que essa oração é mais pequenininha do que essa aqui, ó, né? Mas aqui eu tenho um verbo só e aqui eu tenho 2, então aqui é um período composto, porque eu tenho o verbo faça e o verbo pedir. Quando eu tenho período simples ou composto, a quantidade de orações que vai ter naquele período é a quantidade de verbos ou de locuções. Então, por exemplo, nesse período aqui, eu vou dizer que ele é um período composto por 2 orações, porque ele tem 2 verbos. Então, relembrando, frase não tem verbo. Oração tem. Período
tem uma ou mais orações, então tem um ou mais verbos ou uma ou mais locuções verbais, tá? Começou a gritar enquanto ele ia passando, é um período composto também por duas orações, porque eu tenho duas locuções verbais. Começou a gritar, é dois verbos e uma ação. O verbo começou e o verbo gritar, mas é uma ação só realizada pelo sujeito, gritar. Enquanto ele ia passando, ia o verbo passando também, mas é uma ação só. Então eu tenho um período composto formado por duas orações. Por quê? Porque eu tenho duas locuções verbais, certo, gente? Vamos resumir então o que é que nós precisamos sair daqui sabendo hoje. Frase, enunciado com sentido completo, pode ter só uma palavra ou mais que uma, mas não precisa de verbo. Oração precisa do verbo sempre. Se não tiver verbo, é frase. Se não tiver locução verbal, é frase. E período, frase formada por mais de uma oração. Então tem mais que um verbo ou mais de uma locução verbal. Tranquilo? Bem facinho, né? Gente, se por acaso vocês ficaram com dúvidas ou não anotaram lá no caderno, anotem. E como eu falei para vocês, esse conhecimento aqui, eu preciso entender a frase para classificar. Eu preciso entender o período para classificar, a oração para classificar. Uma coisa leva a outra. Por isso até que a prof dividiu. Se vocês ficaram com dúvidas, assistam novamente a aula, abram o documento lá em PDF, em texto, anotem no caderno, façam a atividade que a prof deixou disponível lá para vocês testarem conhecimento, se vocês conseguiram compreender, ou o professor ou a professora que está acompanhando vocês vai propor uma atividade para vocês fazerem sobre o assunto, tá bom? Obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Eita! Tem umas mais compridinhas, daí tem outras. Agora eu já tô dividindo coisas, porque senão fica muito comprido. Ai, não tem jeito. Para 127 do sexto, daí as